Olá, professora, tudo bem? Deu certo. Deu certo aí? É a primeira vez aí Sim, fazendo a live, então um pouquinho de estranheza, né? Mas deu tudo tudo certo. certo. Tá conseguindo me ouvir direito aí, prof? Tudo certo? Sim. Perfeito, então. Me ouve também? Sim, sim, tá perfeito. Pessoal que tá assistindo aí, esperar só fechar aí, já deu 6 horas. Então a gente vai iniciar a live aí com a professora doutora Annelise Sonza, tá? Primeiramente, fazer então uma apresentação do projeto Instituto Baby Basquetebol Cidadania, do BBC. Para quem não conhece e é a primeira vez que está entrando aí no Instagram, certo? É um projeto social que atende gratuitamente, em média, 500 crianças de 4 a 17 anos, residentes de Florianópolis, grande maioria de comunidades carentes. O projeto tem parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, Prefeitura Municipal de Florianópolis e dispõe gratuitamente às crianças aulas de basquete, uniformes de treino, testes de motricidade, atendimento médico, fisioterapia e psicologia. Idealizado pelo professor Gilberto Vaz, o projeto tem como tripé pais, escola e projeto, sendo mais do que somente uma escola de basquete, certo? O pessoal aí provavelmente não lembra, mas eu já fui voluntário do projeto IBBC, desde lá de Blumenau, quando eu trabalhei na escolinha de basquete, junto com o professor Murilo. É, Meu nome é Moacir Júnior, eu sou graduando do nono semestre de fisioterapia na Universidade do Estado de Santa Catarina, e sou bolsista de extensão no programa de extensão o Escola de Postura, pertencente ao Laboratório do Desenvolvimento e Controle Postural. Como eu já mencionei, eu fui voluntário no IBBC e como professor da escolinha de basquete, assistente técnico e fisioterapeuta. E eu gostaria de agradecer ao professor Gilberto Vaz aí por estar abrindo esse espaço para a gente, estar conversando um pouquinho sobre o Escola de Postura e a presença da professora doutora Annelise Sonza. Professora, tudo certo? Tudo bem? Como vai a pequena? Tudo certo. Tá Tá ótima. bem? Que Foi dar bom. uma voltinha para a mamãe Foi dar poder uma falar. volta. Show. Ai, Certo. ai. Então, hoje nós vamos conversar com a professora doutora Annelise Sonza sobre o programa de extensão Escola de Postura, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o programa, desde dos testes, a intervenção, um pouquinho sobre o vínculo com o IBBC e sobre os projetos futuros após o retorno das atividades acadêmicas. Durante a live eu vou estar lendo alguns questionamentos para a professora e ao final também vou estar reunindo algumas perguntas, certo? Eu vou iniciar com uma apresentação da professora doutora Annelise Sonza, tá? É, a Annelise Sonza é formada em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com mestrado em Ciências do Movimento Humano, sub-área Biomecânica, também pela UDESC, e doutorado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui doutorado em Cooperação Internacional pela University of Calgary, no Canadá, e doutorado sanduíche pela Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Possui ainda pós-doutorado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado de Santa Catarina e coordenadora do programa de extensão Escola de Postura. Uma boa noite, professora. E, primeiramente, parabéns, né? Ontem foi seu aniversário. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Gilberto e também ao professor Paulão pelo convite e oportunidade para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o IBBC e que traz frutos tão lindos, né? Tanto com relação ao crescimento dos acadêmicos dentro da universidade, quanto para o bem-estar, né? E também melhora da performance dos atletas que participam do projeto. Então, isso é muito legal e importante, e acima de tudo, né, nos deixa muito gratos. Claro, muito legal esse envolvimento entre o projeto
e o programa de extensão também, né? E, então, professora, considerando que a postura é um dos principais temas da sua atuação, você poderia iniciar a conversa definindo o que é a postura para a gente? Com certeza. Então vamos fazer uma breve introdução sobre o que é postura para que todos entendam mais ou menos o que a gente trabalha, né? Então a postura atualmente ela não é mais definida como algo estático, parado, né? Que é o que muitas vezes a gente tem aquela impressão. Então, por exemplo, uma boa postura não é aquela em que eu fico parada, imóvel, né? Numa postura considerada correta, sem me movimentar. Então, a postura ela é uma organização dos nossos segmentos corporais para que a gente tenha garantia do equilíbrio entre músculos, ossos e articulações para proteção de outras estruturas do nosso corpo. E assim, a gente consegue uma máxima eficiência com baixo consumo energético. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo ficar o tempo todo, considerando uma boa postura, parada sem me movimentar. Nós precisamos alternar as musculaturas que estão sendo trabalhadas e alternar os nossos movimentos para que nós possamos, né, manter a coluna da melhor forma, posicionada da melhor forma possível com menor gasto energético. É bem interessante a gente pontuar aqui que as variações posturais na infância e na adolescência, né, que é o nosso público-alvo do projeto do IBBC e o que nós trabalhamos também, então elas têm relação direta, obviamente, com a relação do período do crescimento e do desenvolvimento da criança. Né? Então, durante a fase do estirão do crescimento, é necessário que ocorram vários ajustes, adaptações, mudanças corporais, psicossociais, que vão, por sua vez, marcar essa fase, associados, né, aos fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, por exemplo, a hereditariedade é um fator que a gente também deve considerar. Né? Então, por exemplo, pais que têm problemas posturais, seus filhos podem vir a ter problemas posturais também da questão da hereditariedade. O ambiente é um outro fator que também interage diretamente com problemas ou futuros problemas posturais. Por exemplo, pensem que as nossas crianças, os nossos adolescentes passam grande parte do seu dia sentados num ambiente escolar e muitas vezes mal posicionados. Né? Então ficam com aquela postura completamente incorreta, sentados por um longo período. Então, esses fatores, que são fatores ambientais, também podem influenciar diretamente na postura. Fatores emocionais também têm relação direta com a postura. Então a gente pode observar no nosso dia a dia, por exemplo, quando eu estou triste, cabisbaixa, eu fico com aquela postura mais encolhida, eu fico recolhida, né? Quando eu estou me sentindo confiante, eu faço aquela postura mais expansiva, né? Então isso quer dizer que a postura, ela também tem relação com fatores emocionais, com fatores socioeconômicos também, que podem influenciar diretamente na relação de como esse indivíduo se coloca, né, com relação à sociedade, por exemplo. Vejam que as alterações posturais, elas podem ser, sim, ser consideradas um problema de saúde pública. Principalmente quando elas acabam atingindo a coluna vertebral, porque não necessariamente uma alteração postural, ela está relacionada com a coluna. Eu posso ter, por exemplo, uma alteração no posicionamento do joelho, no posicionamento do tornozelo, né? E essas, é claro, por sua vez, afetando a coluna, vão gerar outros malefícios, né? Que acabam, por sua vez, com o passar dos anos, gerando condições degenerativas da coluna vertebral, né? E, por sua vez, quando chegam na fase adulta, essas crianças, esses adolescentes, quando chegam na fase adulta, podem ter incapacidades e problemas para realizar as atividades da vida diária, prejudicando ainda mais a qualidade de vida desses indivíduos. Sim.
Perfeito, professora. Uma bela definição, muito bem. Então, agora com essa definição estabelecida, a gente pode seguir em frente e eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o programa Escola de Postura. Certo. Então, o programa de extensão Escola de Postura, ele possui três grandes frentes, né? E é claro que a maior frente delas, o nosso carro-chefe, vai ser a própria intervenção da Escola de Postura. Mas as outras duas ações que nós trabalhamos e interagimos, a primeira delas é a própria intervenção, que eu já vou explicar do que se trata. A segunda delas, a segunda ação, trata-se de uma ação educativa e preventiva na postura, onde nós trazemos orientações posturais para a comunidade. Então, 2 vezes por ano, quando possível, né? Esse ano está sendo um ano bastante atípico para nós. Sim. Nós vamos para locais públicos, como por exemplo o Parque de Coqueiros, é o local que geralmente a gente trabalha. Então lá nós vamos com uma equipe bastante grande de alunos, é uma ação muito bonita, muito legal, porque os nossos alunos eles interagem com a comunidade, com quem está fazendo, se exercitando, fazendo exercício. Nós convidamos essas pessoas para orientá-las com relação à postura sentada, à postura deitada, fazemos uma breve avaliação postural com orientações, né? E ainda oferecemos para quem tem interesse exercícios de alongamento em determinados horários, né? Para fazer um aquecimento do exercício que aquele indivíduo, né, foi até o parque se propondo a fazer. Então essa é uma das ações que é muito legal, que nós fazemos e que é voltada para a comunidade de forma geral. Então aqui não só para crianças, mas nós também trabalhamos com adultos e idosos. Uma terceira ação... perdão, Moacir, pode falar. Não, pode completar, professora, pode completar. Certo. Então, uma terceira ação que nós desenvolvemos e que nós vamos começar a trabalhar esse ano, ela é chamada de cinepediatria. Então, o cinepediatria é uma ação do Cefid, né, que é o Centro de Saúde e de Esportes da UDESC, com o Centro de Artes, que é o CEARTE. Nós vamos trazer sessões de cinema para que nós possamos trazer um olhar da saúde e artístico-cultural por especialistas. Então, como é que funciona? Então, nós vamos trazer filmes que têm como tema pediatria de forma geral, tá? Então, envolvendo desde questões ortopédicas, neurológicas, as questões psicológicas, como bullying, etc. A gente vai passar o filme e vamos convidar vários especialistas, né? Vamos fazer uma mesa com 3 ou 4 especialistas. Então, um médico naquela área, um psicólogo, um fisioterapeuta, um educador físico, né, que tem a ver com a relação do filme, e mais alguém das artes. Então, por exemplo, um profissional do cinema, do teatro, que vai discutir os aspectos realmente artísticos daquele filme, né, para a gente poder fazer, então, a interação entre a saúde e o aspecto cultural, né, e aí, então... É disso que vai sair esse olhar da saúde e artístico-cultural pelo debate através de especialistas. Né? Então, nós estamos muito animados e empolgados para iniciar essa ação, porque ele vai ser aberto para a comunidade. Então, todos os pais, os seus filhos, a comunidade acadêmica, profissionais, todo mundo vai ser convidado para participar. Né? Então, tanto para assistir, né, esses filmes, quanto com relação aos debates que vão ocorrer na sequência. Né? Sempre tendo como nosso foco a criança e o adolescente e o bem-estar da criança e do adolescente. Né? Então, isso estamos bastante empolgados com essa ação que a gente vai trazer em breve, aí assim que as atividades retornarem. Né? Mas o nosso carro-chefe mesmo é a escola de postura. E essa intervenção que nós fazemos com as crianças e que nós trabalhamos
uma experiência riquíssima com os atletas de basquete, né? Então, na primeira fase, a gente trabalhou com atletas da categoria sub-15, né? E esse ano a gente pretende avançar também para a categoria sub-17. Então, nesse carro-chefe, que é a escola de postura, a gente sempre precisa atender as fases da infância e da adolescência correspondem àquelas em que o jovem e o adolescente, o jovem, né, o adolescente e a criança frequentam bastante o ambiente escolar, como eu já falei, permanecem boa parte do tempo sentados, em postura inadequada, na maior parte dos casos em mobiliários ergonomicamente inadequados. Se a gente observar e pensar até todas as fases que nós passamos no ambiente escolar, eu nunca tive, né, um mobiliário adequado para minha estatura. Né? E assim acontece principalmente para os mais altos ou para os mais baixos. Então vocês imaginem os atletas de basquete, por exemplo, que em sua grande maioria, eles têm uma estatura maior. Né? Então aquele mobiliário padrão da escola não serve para eles. Então eles acabam ficando naquela postura completamente inadequada durante várias horas do dia. E apesar de serem fisicamente ativos, porque são atletas, né, essa postura ela pode influenciar negativamente na própria prática esportiva. E é aí que a gente atua. Né, e vamos falar nisso mais adiante. Né? Mas parece existir uma tendência de transferência desses hábitos posturais adequados na infância e adolescência para a vida adulta. E aí que surgem todos os enormes e grandes problemas, né, de dores nas costas, que os adultos acabam tendo em virtude de uma infância e de uma adolescência, né, com todos esses problemas que foram herdados durante a infância e a adolescência. Né? Então, com o intuito de diminuir essas condições, surgiu em 1969 um programa que ele foi criado por uma sueca, tá? Uma fisioterapeuta sueca chamada Marianne Forsell, que ela propôs um programa educativo para gerenciar a saúde da coluna de adultos, chamado de Back School. Tá? Então, esse Back School, traduzindo para o português, ele significa escola de postura. Tá? Então, a Marianne Forsell trouxe esse programa com o objetivo de melhorar a capacidade do indivíduo de cuidar da sua própria coluna através de explicações sobre lombalgias, atitudes que esse indivíduo pode ter durante o seu dia a dia, né? E pode atuar, tudo que esse indivíduo poderia atuar para diminuir esses problemas de dores nas costas. Né? Então, esse programa da Marianne Forsell, tinha como uma proposta de trazer aulas teórico-práticas 2 vezes por semana, 45 minutos para adultos, né? E ela acreditava que através dessas aulas e desse conteúdo aplicado e da parte prática aplicada, esses indivíduos eles poderiam ser capazes de evitar e controlar a dor. Né? Mas se a gente for pensar, ela fez esse programa com adultos. Então isso quer dizer que eu já estou interagindo com o problema estruturado. Certo? Então o ideal é a gente trabalhar na infância e na adolescência, porque quando eu chegar na fase adulta, eu não tenho todos esses problemas. Fica muito mais fácil, ou deveria ser mais fácil. Né? Então imagine que esse programa, ele chegou no Brasil, em São Paulo, já em 1972. Então ele não é um programa novo. E ele é desenvolvido em vários países do mundo. Nós temos vários artigos científicos. Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Bélgica, Brasil. Então, Estados Unidos, vários países atuam e trabalham com esse programa da escola de postura, que começou a se espalhar cada vez mais
e agora com uma visão para a criança e para o adolescente. Então esse deve ser realmente o público-alvo, porque é aí sim que eu vou evitar, ou eu vou fazer com que esse adulto se torne um adulto realmente saudável e com consciência do seu corpo e das atitudes, né, que esse indivíduo ele precisa desenvolver e tomar para que seja um adulto com uma coluna saudável, né? Então, no nosso programa, nós temos um método que ele tem como base o que trouxe a Mariane Forcel, mas ele é diferente, tá? Porque se a gente for visualizar, os programas de escola de postura desenvolvidos no mundo inteiro, eles não têm uma padronização. Cada programa, ele vai ter um número de sessões diferente, temas abordados de forma diferente, então eles são muito variados, né? Então, dessa forma, nós criamos o nosso próprio programa da escola de postura, né, que ele vai trazer, então, todas as características que nós consideramos que são importantes e que vão auxiliar esse adolescente, essa criança, né, a começar a ter uma consciência sobre a condição postural, né, para que se torne um adulto mais saudável. Um outro aspecto que é de extrema importância, que nós trouxemos para o nosso programa da Escola de Postura, é a importância dos pais. Então, por que eu estou falando isso? Né? Eu acho que nós temos vários pais aqui do IBBC que estão ouvindo aqui a nossa live hoje. Né? Então, isso é bem importante para que vocês prestem atenção no seguinte. Não basta essas crianças chegarem lá na universidade, eu com a minha equipe maravilhosa de alunos, que eles são fantásticos e eles dão o máximo deles para trabalhar com a maior qualidade possível e com todo o amor, né, para os atletas. Então não basta a gente ensinar tudo bonitinho para eles, como é que faz, treinamos, e aí chega em casa e todo mundo faz o contrário. Chego em casa, eu vejo meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, todo mundo fazendo o contrário. Né? E aí, os pais, eles não leem o material que a gente mandou. Os pais não tentam fazer os exercícios em família, né? Porque, assim, a gente entende que os pais, eles não são obrigados a saber o que é correto. Nós, profissionais da saúde, estamos aqui para isso. Né? Mas através dos materiais que a gente envia, os pais, eles precisam ler. E aí, é claro, o adolescente ele vai explicar para a família o que ele aprendeu e a família toda vai começar a adotar. E aí sim as mudanças realmente vão começar a acontecer. Né? Porque senão a gente fica nadando contra a maré. Né? Então é muito importante que os pais participem na condução das atividades. Né? Então, não joguem essa responsabilidade só para os profissionais da saúde, porque toda essa ação, ela sim precisa ter a participação da família. Aí sim a ação ela vai ser completamente bem executada. Com certeza. E a gente viu isso na última intervenção que a gente fez com o IBBC, né, professora? Onde a gente viu um bom envolvimento dos pais com a nossa intervenção e no último dia em que eu tive presente, eu lembro que o conhecimento que os meninos tiveram conseguiu ser bem concretizado, assim, eles conseguiram aprender e estavam se dedicando, dava para perceber isso. Então é muito importante essa participação da família, né, professora? Exatamente. E é esse o nosso objetivo. Então, quando nós convidamos os atletas para participarem, a gente faz um pacto, primeiramente, com os pais. Né? Os pais eles têm que assinar um termo de compromisso, que eles vão ler as atividades, vão tentar fazer. A gente sabe que o envolvimento dia a dia, a correria com o trabalho, muitas vezes impossibilita
nos impossibilita de fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer com os nossos filhos, né? Mas, se a gente quer realmente melhorar a saúde, a qualidade da postura da família como um todo, porque todo mundo vai ganhar com isso, né? Então, isso vai exigir que a gente realmente tire um tempinho para que essa ação realmente funcione. Exatamente, professora. Mas, Ah, sobretudo, é muito. e só reforçando sobre o que você falou, né, da participação dos pais, nós tivemos assim relatos belíssimos dos pais que participaram, é claro que alguns mais, outros menos. Nós tivemos crianças que tiveram problemas de ir até o final, mas eles vão ter outras oportunidades, esperamos que esse ano, né, de fazer novamente o projeto. Né? Então a gente começou com 18 adolescentes, mas a gente terminou em 12, então 6 deles não conseguiram ir até o final, né, mas ainda vão ter a chance e a oportunidade de fazer isso. Então, nós já trazemos isso para que os pais, né, fiquem sempre conscientes e participem das ações que a gente traz para o projeto. Sim, é uma oportunidade única e enriquecedora para os meninos, né? Tá aprendendo como manejar a sua saúde, principalmente, e aí, quem sabe, no futuro tá auxiliando outras pessoas ou até tá corrigindo os colegas na escola ou na postura em casa mesmo, como você citou. Então, eu acho que seria legal a gente explicar um pouquinho, né, quais são as atividades que a gente desempenha, como funciona ali o método escola de postura, como a gente trabalhou também com os meninos da última vez. E eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre os testes, intervenção e o tempo de duração do escola de postura. Legal. Bem, então, dentro da nossa intervenção, que como eu falei, ela é única, né? Porque todos os programas da escola de postura desenvolvidos no mundo, eles acabam tendo seguem um princípio, mas são diferentes, né, na sua constituição. Como é que as aulas funcionam, parte prática, parte teórica, etc. Né? Então, como é que funciona o nosso programa que a gente desenvolve na universidade, né, para os atletas e também para a comunidade, né, crianças e adolescentes da comunidade de forma geral. Então, nós temos um primeiro momento da escola de postura, que é a parte educacional. Nessa parte educacional, ela é completamente prática, no sentido de que eu não vou colocar ali um data show para a criança sentar e dormir, né, vendo uma tela, né, que não é o nosso objetivo. A gente justamente quer afastá-los um pouquinho das telas, que eles também já ficam bastante tempo nas telas. Esse é um outro tópico que é de extrema importância e que também nós trabalhamos. Né? Então, nessa parte educacional, nós trabalhamos em torno de 20 minutos, né? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre esses temas. Depois nós fazemos um aquecimento. Então, esse aquecimento, toda atividade ela é com música, então é muito divertido. A gente faz desde de dança com eles no aquecimento, circuitos, então é uma atividade lúdica, recreativa, com música bem interessante para que realmente a gente chame eles e que eles gostem, né? Para que não seja uma coisa chata, poxa, estou indo para fisioterapia, que coisa chata. Né? Então, não é esse o objetivo, a gente quer que eles sintam vontade de participar. Né? Depois nós fazemos a intervenção, que ela é de 30 minutos, então aí nós escolhemos exercícios bem específicos e que vão trabalhar, né, tanto o tema do dia, quanto a musculatura postural deles de forma geral. Nós fazemos um relaxamento, e aí de 10 minutos, e por fim, os últimos minutos, nós vamos levar ou entregar para eles um material educativo sobre o tema que a gente trabalhou, para levar para casa e comentar com a família. Um folder com os exercícios que eles devem treinar durante a semana em casa, né? E ainda um diário de atividades. Nesse diário de atividades, eles vão escrever o que eles fizeram do que foi solicitado todos os dias. Né? E ainda, os pais vão receber um documento perguntando:
A atividade foi realizada em família? Você observou alguma mudança em relação ao comportamento do seu filho? Então, várias perguntas nesse sentido para lembrar para os pais, poxa, eu preciso participar para funcionar. Né? Então, toda semana, os pais também recebem um questionário e isso volta para a gente. O diário de atividades, né? E esse questionário para os pais. A parte do material educativo vai ficar sempre com o adolescente, né? Ou com a criança. Então, a atividade de forma geral, ela dura 1h20 durante 10 semanas. Então, a primeira e a última semana, nós fazemos uma série de avaliações. Né? Então, a gente avalia a postura através de um método quantitativo, que é a biofotogrametria. Né? Então, nós fazemos várias fotos, depois colocamos no software, fazemos toda a medida angular, né, da postura dessas crianças. Depois nós avaliamos questionários sobre dor nas costas, qualidade de vida. Nós avaliamos o equilíbrio, força muscular periférica e ainda força muscular respiratória. Então, esses são os testes e avaliações em geral que nós realizamos antes e depois, na primeira semana e na última semana. E nas 8 semanas, nesse meio, quais são os temas que nós trabalhamos na escola de postura? Então, no primeiro dia, a gente fala sobre noções gerais do esqueleto e a posição sentada. Como que eles ficam na posição sentada na escola e em casa? Na frente do computador, jogando videogame? Né? Então, como que é a postura sentada? E como eles deveriam fazer? Então, a gente ensina qual é o correto, como deve ser feito. Depois, na próxima semana, a gente fala sobre mecanismos de compensação postural. Permanecer em pé e caminhar corretamente. O transporte do material escolar, né, que isso é bem importante porque nós temos um peso máximo da mochila que eles podem carregar. Né? E geralmente eles carregam mais do que deveriam e isso prejudica a coluna. Então a gente ensina eles a calcular como ou qual é o peso máximo que eles podem carregar. Né? E aí a gente olha a mochila deles, vê o que pode tirar, o que está inútil ali que não precisa carregar. Né? Então a gente faz uma série de atividades que são muito legais. Né? Um outro aspecto bem importante é que a gente ensina para eles também sobre cinesiofobia. Então o que é cinesiofobia? Cinesiofobia é o medo do movimento. Tá? Então, por quê? Porque geralmente pessoas que falam sobre postura e que têm aquela concepção da postura como algo estanque, que eu não posso me movimentar, eu tenho que ficar reto sem me mexer, né? Então, eu vou pegar uma caneta no chão, eu tenho que ir completamente agachado. A gente ensina que isso também não é correto. Por quê? Porque a nossa coluna, ela foi feita para se movimentar. Então eu posso fazer rotações, flexões, extensões, eu posso trabalhar com a minha coluna de forma geral. Entretanto, se eu não estiver carregando um grande peso. Então, se eu for carregar, por exemplo, uma caixa pesada, eu não posso fazer rotações, eu não posso fazer movimentos com a minha coluna sem me agachar e ficar com a postura realmente correta. Porque aí sim eu posso levar a uma séria lesão na minha coluna. Entretanto, se eu vou levantar uma caneta do chão, eu posso fazer uma rotação, eu posso fazer com flexão de coluna. Então a gente não pode ter medo de se movimentar. Né? Então esse é o mais importante e a gente também ensina isso, né? Que é muito legal. Nós trabalhamos sobre a importância da atividade física, né? A relação da alimentação adequada, né? Principalmente eles que são atletas, a gente fala sobre isso também, alimentação correta, a gente sabe que no projeto eles trabalham bastante isso, mas a gente reforça. A gente fala também sobre a questão da higiene das mãos, com os alimentos e com tudo de maneira geral, isso está em voga, em alta nesse momento, né? Em virtude da pandemia, mas a gente também trabalha isso.
Então falamos sobre agachar, apanhar e levantar objetos corretamente, principalmente os objetos pesados. Falamos sobre a cintura escapular, a cintura pélvica, né? Então, onde se posicionam os nossos ombros, o nosso quadril. Rotações, torções da coluna, calçar e amarrar o tênis. A gente fala também, dentre essas 8 semanas, posição ideal para dormir, a altura correta do travesseiro, deitar e levantar corretamente, que são aspectos também bastante importantes. Falamos sobre consciência corporal, propriocepção, musculatura e postura e, o que é muito importante, o uso de aparelhos eletrônicos. A gente sabe que hoje em dia, né, nós estamos na era dos nativos digitais, certo? A gente não tem como separar a criança e o adolescente da tecnologia. Não tem como. Não tem como castigar, colocar eles lá no canto, proibir, né? É claro que regras tem que ter, eles não podem ficar o dia inteiro, né? Ah, no máximo 1 hora, mas eu não posso tirar totalmente o acesso à tecnologia. Então, por isso, eu tenho que ensinar como que eles devem se posicionar quando eles estão utilizando a tecnologia. Né? Então, isso é uma coisa de extrema importância. Então, a gente ensina isso também. Né? Bem, e aí lá no último encontro a gente faz uma revisão teórica de tudo isso. Sempre, na próxima semana, a gente revisa o que foi trabalhado na semana anterior, para ver se eles estudaram, se eles lembraram, se eles praticaram em família. Né? Trabalhamos exercícios respiratórios que também auxiliam na performance desses atletas. Né? Então, essa é a nossa dinâmica. E então são 10 semanas de dedicação e que a gente acredita e espera que esses atletas eles possam, por sua vez, manter, né, manter esse aprendizado para a vida. Né? E aí se tornem realmente adultos saudáveis. E a gente tenha uma família, né, que vai começar a funcionar melhor também. Né? Se a família toda começar a pensar na postura correta e como se posicionar e como dar o exemplo, né? Falando na questão dos pais para os filhos. Sim, e o que eu enxergo que é muito importante no programa Escola de Postura é que consegue associar esses assuntos que são tão importantes, tanto no esporte como na vida, como você mesma indicou, né, professora? Exatamente. Né? E os nossos relatos, eles são muito gratificantes, né? Tanto dos pais quanto das crianças e adolescentes que participam, né? Então, é isso que faz valer a pena o nosso trabalho e as ações que a gente desenvolve. Show. Professora, então dando continuidade aqui, eu gostaria só de de ler aqui para você um comentário que o professor Alan colocou aqui. Ele colocou aqui que realmente a família faz toda a importância, tem muita importância no caso, né? Os pais também, esse apoio. Os pais que participam, se importam, refletem diretamente nos atletas. É muito nítida essa diferença nos que estão indo atrás e apoiando. Obrigado a participação do professor Alan aí. E como eu citei anteriormente, o tripé do projeto, né, que é os pais, a escola e o projeto formam um tripé. Então, a gente entra junto no projeto, né, professora, para estar aí auxiliando. E um dos pontos fortes do nosso projeto é garante suporte e participação dos pais dentro do IBC. Então, é exatamente isso que o professor Alan comenta aqui. Exato, e isso fica muito claro, né? Então, eu falo, durante toda a nossa atividade, eu fazia, Gilberto, chama a atenção lá dos pais para participar, não mandaram tal coisa. Então, assim, sempre foi muito grande a participação do IBBC com os pais, né? Sempre pensando na saúde deles, né? Então, isso é muito legal. Claro, é de extrema importância, né, professora? E então, levando em conta, né, que esses hábitos posturais
que são adotados na infância e na adolescência têm na idade adulta, qual o impacto que você enxerga, não só na vida, quer dizer, não só no esporte, né, mas também na vida dos atletas? Certo. Bem, os atletas de basquetebol, né, falando mais especificamente nesse grupo que a gente trabalhou, eles são submetidos a treinamentos intensos. Bem, esses treinamentos intensos, eles contêm movimentos variados, alto nível de resistência, e dependendo do volume de treino, eles ficam mais susceptíveis a lesões traumáticas, sendo os membros inferiores, né, os mais acometidos, e ainda a coluna lombar. Né? Então, é bem claro na minha mente, de vez em quando chegava um dos meninos, né, ou com uma lesão no tornozelo, ou referindo queixa de dor na coluna lombar. Né? Então, isso é bem comum e os pais podem confirmar isso aqui pra gente. Né? Porque essas são as regiões mais sobrecarregadas durante o esporte. Então, algumas compensações relacionadas à força, coordenação, equilíbrio, flexibilidade podem surgir e acabar influenciando o processo de crescimento e levar ao surgimento de alterações posturais. Então, como eu falei anteriormente, geralmente o atleta de basquete ele tem uma estatura maior em comparação a outras crianças e adolescentes, né? Então, eles são fisicamente ativos, eles são atletas e ao mesmo tempo têm uma postura péssima, né? E que acaba sobrecarregando estruturas e a coluna de maneira geral. Né? Então, como eu falei anteriormente, essas alterações acabam gerando ou são predisponentes a condições degenerativas da coluna vertebral, né? E aí a fase adulta é que vai ser o período de maior sofrimento. Nem vai ser nesse momento, mas vai ser na fase adulta. Né? E aí na fase adulta vai ser um adulto cheio de problemas e dores crônicas. Né? Então é isso que a gente quer evitar. E então é de extrema importância que a gente trabalhe, né, com esses atletas essa questão da biomecânica, das alterações biomecânicas, anatômicas, como que eles devem ter a consciência corporal para melhorar a postura e a posição deles a posição do corpo no espaço. Né? Então isso é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida deles e a performance no próprio esporte. Né? Então, com o intuito de minimizar todas essas condições, é que surgiu o projeto e a importância, né, que a gente traz e reforça, né, para que esses meninos participem juntamente com a família, para que a gente chegue aos melhores resultados possíveis. Claro. Professor, e é vendo isso que a gente consegue também associar que é nessa fase da vida que ocorre aquela fase de estirão, de crescimento muito rápido, né? E às vezes o corpo, ele mesmo não consegue acompanhar essas mudanças, né? Então aí o que facilita é o aparecimento, né? Como você mesmo comentou ali, a gente está na escola, a criança está na escola, mas tem uma estatura um pouco maior, não consegue se adaptar aos mobiliários. Então, é uma fase da vida que realmente requer mais atenção, né, professora? Exato. E ainda com o agravante da questão psicológica, né, que acaba influenciando tanto na postura quanto nas ações com a família, na escola, com amigos, interações sociais. Então, é uma fase de mudanças, né? E a gente acaba atuando e interagindo para melhorar, né, a qualidade de vida de forma geral dos atletas e de todas as crianças que participam do projeto da comunidade também, né, que a gente tem as duas vertentes. Claro. Professora, e então levando em conta esse tempo que a senhora já tem de intervenção no Baby Basquetebol, quais seriam os resultados que obteve durante esse tempo de intervenção?
Então, de resultados, nós tivemos resultados bastante interessantes com os 12 atletas que participaram, né, da intervenção até o final. Inclusive, nós tivemos pais que se esforçaram imensamente, que moravam em outra cidade e que se revezavam para trazer os filhos de outra cidade para participar. Então, assim, foi fantástica a participação, né? Então, dentre os principais resultados que nós obtivemos com esse grupo, que é um grupo pequeno e que a gente quer aumentar, né? Então, nós tivemos melhora de forma geral nas angulações e alinhamentos posturais. Nós tivemos uma melhora no equilíbrio dinâmico, no domínio psicológico da qualidade de vida, tá? E ainda hábitos posturais e hábitos na escola, né? Então, nós tivemos resultados brilhantes nesse pequeno grupo que nós trabalhamos, né? Então, só para ter uma ideia, se a gente compara os resultados do equilíbrio dinâmico, nós encontramos diferença estatística, né, nas distâncias normalizadas bilaterais antes e pós-intervenção, com aumento nas distâncias de alcance, melhora na capacidade de se equilibrar e diminuição das assimetrias. Tem uma assimetria, que é a assimetria póstero-lateral, que nós tivemos uma diminuição em torno de 41% das assimetrias do atleta, né? Então isso é muito legal, porque se eu tenho um melhor equilíbrio corporal, eu também, imagina durante toda a dinâmica que o esporte traz, né? Então, isso quer dizer que ele tem menos chances de cair, que ele tem menos chance de se machucar, né? Então isso é bastante legal, né? Então imagina, uma diminuição em 41% de uma das assimetrias, né? Que são cálculos que a gente realiza. Com relação a hábitos de postura sentada, né? Então, eles tinham uma predominância no primeiro momento, que era uma predominância de ficar com aquela postura de flexão de tronco, que é o que a gente não quer que aconteça, né? E aí, depois do estudo, eles responderam o questionário, novamente, depois da intervenção, e a maior parte dos adolescentes passaram a adotar a postura correta ao sentar, né? Eles adquiriram a postura correta com o aprendizado que eles tiveram no projeto, né? Com relação ao pegar objetos no chão, também houve melhoria após a intervenção. Com relação à utilização das mochilas, todo o grupo já utilizava as duas alças que a gente preconiza. Entretanto, vários deles eles usavam mais peso do que na mochila do que deveriam. E aí eles passaram a utilizar, né, também o peso da mochila de forma adequada, né? Nós temos um outro item que é o item dor nas costas. E esses atletas que participaram do projeto, nós também encontramos uma diminuição tanto da frequência quanto da intensidade, constatados pela redução dos valores de dores nas costas. Ainda que, nesse resultado, a gente não teve uma diferença estatística significativa, mas a gente tem que lembrar que o grupo é pequeno, né? Então, eu acho que com o aumento do grupo de participantes, a gente vai acabar tendo uma diferença significativa, né, nessa avaliação. Nós também fizemos avaliação da força muscular respiratória, junto com a força muscular periférica, né? Porque a gente acredita, né? Então a gente sabe que as atividades de vida diária esportivas promovem um aumento do ganho de força muscular periférica e respiratória, né? Então a gente quis ver a relação entre esses dois índices. Então, num primeiro momento, a gente fez uma análise prévia, né? Então, nessa análise prévia, que foram com apenas 30 atletas, nós verificamos que os registros de função pulmonar eles foram encontrados dentro do esperado, conforme sexo e idade, né? Mas a gente não encontrou ainda a associação entre a força muscular periférica e a força muscular respiratória, né? Nós já aumentamos o número de atletas avaliados, entretanto a gente ainda não finalizou esses resultados, né? Mas vejam que nós temos uma quantidade muito grande de resultados e projetos que ainda vão ser desenvolvidos, e aí
eu vou passar a bola para você, porque você vai ser o responsável por um dos projetos que a gente vai desenvolver com os meninos, né? Sempre a pedido do Gilberto e ele sempre, né, buscando inovações, né, para que esses meninos tenham o melhor, né? E melhora da performance sem lesão. Né? Então, nesse projeto que vai ser o projeto da Luísa, que é uma mestranda, e também o projeto do Moacir, a gente vai trabalhar técnicas com ganho de amplitude de movimento do tornozelo, que comprovadamente também interagem para melhorar a performance. Então, explica um pouquinho esse teu projeto, Moacir, como é que vai ser? Bom, então, primeiramente a gente vai vou estar trabalhando juntamente com a Luísa no projeto de mestrado dela, auxiliando ela, então, na organização e na coleta de dados, projeto, e em seguida o meu TCC, né, onde eu vou estar fazendo essa caracterização dos atletas participantes e aí analisando os efeitos de uma das duas técnicas que serão usadas, né, a técnica de flossing tecidual, que eu posso explicar em seguida. A gente vai estar analisando, então, a amplitude de movimento de tornozelo, oxigenação periférica tecidual, e também a gente vai estar avaliando a performance em um teste funcional, o Counter Movement Jump, que é um teste que avalia o salto vertical e, consequentemente, a potência de membros inferiores por um sistema de análise de vídeo e software, o Kinovia. E bom, em relação ao fluxo tecidual, é uma palavra um pouco estranha para o pessoal que não está tipo, muito adaptado à Familiarizado. fisioterapia, familiarizado à fisioterapia. E é uma técnica da fisioterapia que vem sendo recentemente usada, principalmente no meio esportivo, onde a gente faz uma oclusão do fluxo sanguíneo com uma bandagem elástica um pouquinho mais grossa do que aquela que a gente vê do TheraBand, por exemplo, um pouquinho mais grossa, e a gente realiza, então, alguns exercícios com o intuito de estar aumentando a amplitude de movimento, no caso do nosso estudo, de tornozelo. Então, a gente vai estar realizando durante 1 a 3 minutos mobilização ativa de tornozelo em dorsiflexão e plantiflexão, que são dois movimentos importantíssimos durante o salto, principalmente, e na aterrissagem, né? E em seguida a gente vai, depois de 1 a 3 minutos ali, que é o protocolo, a gente vai estar retirando essa bandagem elástica e permitindo a reperfusão, né? E segundo alguns estudos, ocorre um aumento dos níveis de hormônio do crescimento e norepinefrina nessa região, após a retirada da bandagem elástica, isso associado a uma melhora da contratilidade muscular e da força também, impactando novamente na performance. Então, está extremamente ligado ali com a parte do desenvolvimento no basquetebol, né? E esses estudos também trouxeram que há um aumento na amplitude de movimento, né? E como você mesmo citou anteriormente, a incidência de lesões é maior em tornozelo e joelho no basquetebol, mas principalmente no tornozelo. E esses estudos também trouxeram que o aumento da amplitude de movimento pode sim diminuir a incidência de entorses de tornozelo, tendinopatia do tendão calcâneo, e no joelho está aí melhorando né, prevenindo, na verdade, né, a tendinopatia do tendão patelar e também o risco de estar rompendo o LCA também. E levando em conta que são, né, um importante componente que na absorção do impacto durante o salto, que é um movimento muito comum ao basquete. E aí a gente vai estar utilizando para avaliar o Counter Movement Jump, como eu já mencionei,
Para avaliar o ADM de tornozelo, a gente vai estar utilizando a goniometria manual e o land test. E aí, para estar avaliando a oxigenação periférica tecidual, a gente vai usar a espectroscopia no infravermelho próximo, o NIRS, através da concentração de oximoglobina no músculo tibial anterior. Isso porque há umas adaptações metabólicas que ocorrem durante a isquemia e a reperfusão, né, no tecido, bem como a resposta vascular após a retirada dessa bandagem elástica. Bem semelhante Mas ao... assim, Sim, o mais importante que a gente tem que levar em consideração, né, além de todos esses aspectos metodológicos da pesquisa, é que a gente pretende implementar na prática diária, né? Então, dentre as técnicas que nós vamos testar com os atletas, a gente pretende implementar e ensinar a equipe que trabalha, né, a equipe técnica que trabalha com eles, para que eles possam, para que isso faça parte da rotina, né, e não seja um momento pontual, né, sim. de trabalho ali com os atletas. O que a gente quer é depois implementar essas rotinas com a equipe, ensinar como fazer, etc., para que aí sim realmente eles consigam ter o ganho de performance mais para frente, né? Então esse é o principal objetivo final que a gente pretende alcançar, né, com o trabalho do Moacir e da Luísa. Claro, a gente espera obter um bom resultado e aí está acompanhando, né, no decorrer do tempo aí, se esses resultados continuam, né, prevalecem, juntamente com a escola de postura. Eu estou vendo aqui que o Gilberto falou aqui que está acabando o tempo aqui, eu não sabia que ficava somente 1 hora de live. Professora, muito obrigado, tá, pela participação hoje aí na live. Obrigado, professor Gilberto Vaz, por estar abrindo espaço aí para a gente falar um pouquinho sobre o nosso programa. E quem tiver interesse em saber mais sobre o que a gente desenvolve no programa, sobre os artigos que eu mencionei agora, a referência que a gente também está utilizando, pode falar diretamente comigo no Instagram, é @juniorsandini, ou com a professora Nelly de Souza, certo? Muito Isso aí. obrigado, professora. Muito obrigada também pela oportunidade e estamos à disposição para quaisquer dúvidas